Você já imaginou que a própria Bíblia pode conter sinais que indicam quais pessoas têm mais chance de prosperar? Não estou falando de astrologia ou misticismo barato. Estou falando de princípios tão antigos e poderosos que, se ignorados, podem condenar alguém à pobreza. E, se obedecidos, podem abrir portas que a maioria nem sonha existir. Pode parecer exagero, mas e se eu disser que muitos fracassados da história ignoraram esses sinais enquanto outros, que você conhece de nome, transformaram suas vidas apenas por segui-los? Muitos vivem como viajantes sem mapa, caminhando dia após dia, sem saber para onde estão indo, esperando que um golpe de sorte mude tudo. Mas me diga, como a sorte pode favorecer alguém que não tem um destino definido? Andrew Carnegie, o homem que entrevistei em 1908 e que na época era considerado o segundo mais rico da história, me revelou algo que jamais esqueci. Antes de possuir suas fábricas, antes de ser dono de minas, ferrovias e siderúrgicas, ele escreveu num pedaço de papel exatamente quanto dinheiro queria acumular e o tempo em que faria isso acontecer. Parece banal, mas foi esse ato que deu à sua mente um alvo claro, algo para perseguir sem hesitação. A maioria não faz isso. Quantos aqui já disseram que querem uma vida melhor, mas não conseguem dizer com precisão quanto dinheiro precisam para conquistá-la, nem quando pretendem chegar lá? A verdade é que quem não sabe para onde vai, acaba em qualquer lugar. Eu já vi homens brilhantes, cheios de talento, desperdiçarem anos porque esperavam o momento certo. Eles queriam começar um negócio, mas temiam perder o pouco que tinham. Queriam guardar dinheiro, mas diziam que não dava para economizar no meio das dívidas. Queriam crescer na profissão, mas esperavam o chefe notar seu valor antes de tomar uma atitude. E no final, morriam com sonhos engavetados, amargurados por nunca terem dado um passo claro na direção certa. Quando Carnegie me contou sobre a importância de escrever a meta de forma clara e direta, confesso que, naquele momento, hesitei. Parecia simples demais para ser verdade. Eu, que estava cercado de grandes homens de negócios, acostumado a ouvir planos complexos, métodos elaborados e estratégias cheias de detalhes, não conseguia acreditar que algo tão básico pudesse ter tamanho poder. Além disso, para ser honesto, eu mesmo não tinha plena certeza do que realmente queria. Foi então que, depois de muita reflexão, decidi experimentar. Peguei um caderno simples daqueles baratos que você encontra em qualquer papelaria e escrevi: "Vou publicar um livro que mudará a vida de milhões de pessoas e será lido em todo o mundo." Escrevi essas palavras com uma mistura de entusiasmo e incredulidade. Não sabia como isso aconteceria, nem tinha recursos, contatos ou mesmo experiência suficiente para alcançar algo de tamanha magnitude. E, para ser sincero, aquilo parecia tão ousado que quase senti vergonha. Mas, ao mesmo tempo, havia uma estranha sensação de alívio, como se finalmente tivesse dado uma ordem ao meu próprio destino. O que aconteceu a partir daquele dia me surpreendeu profundamente. Era como se minha mente, antes dispersa e cheia de ideias soltas, tivesse recebido ordens diretas para trabalhar por mim. Cada oportunidade começou a parecer conectada a esse objetivo. Conversas casuais, de repente, traziam informações úteis. Livros que eu lia pareciam apontar caminhos. Pessoas que antes passariam despercebidas, agora surgiam com conselhos e experiências que, de alguma forma, se encaixavam naquilo que eu buscava. A própria realidade parecia se reorganizar para me ajudar, como se um ímã invisível tivesse sido ativado no momento em que escrevi aquela meta no papel. Com o tempo, compreendi o que havia acontecido. Minha mente precisava de uma direção clara para funcionar no seu mais alto potencial. Até então, eu vivia como um barco à deriva, esperando que os ventos da sorte me levassem a algum lugar. Mas quando escrevi aquele objetivo ousado, foi como instalar uma bússola interna que me mantinha focado, mesmo diante das tempestades. Se antes eu me distraía facilmente, agora cada decisão parecia passar por um filtro. Isto me aproxima ou me afasta do meu objetivo. E assim, sem perceber, comecei a eliminar o que não servia, a aproveitar melhor o meu tempo, a me cercar de pessoas
que acreditavam em grandes ideias. Descobri que escrever uma meta não é apenas um ato simbólico. É um comando direto ao subconsciente para trabalhar dia e noite, mesmo quando estamos dormindo, buscando conexões, soluções e caminhos que antes passariam despercebidos. E o mais fascinante é que tudo começou com uma simples frase escrita num caderno barato, num dia qualquer, por alguém que até então não sabia nem por onde começar. Se quiser, posso continuar esse trecho mostrando como esse objetivo começou a se transformar em realidade, passo a passo, até virar o livro que mudou tantas vidas. Quer que eu faça isso? A Bíblia já dizia: escreve a visão e torna-a bem legível, para que se leia facilmente. Não é coincidência que as pessoas mais bem-sucedidas que conheci tinham um propósito cristalino. Henry Ford, antes de revolucionar a indústria com o automóvel, disse a si mesmo que colocaria a América sobre rodas. E conseguiu. Você percebe o padrão? O universo parece cooperar com aqueles que têm um alvo definido, enquanto confunde os indecisos. Por isso, faço um desafio direto. Hoje, não amanhã, escreva em detalhes quanto dinheiro deseja acumular nos próximos anos e para que propósito. Seja específico. Não diga quero ser rico. Diga quero acumular tal quantia até tal data para conquistar isso e aquilo. Coloque o papel onde você possa vê-lo todos os dias. Parece um exercício simples demais para funcionar. Mas repare-se, nas próximas semanas, sua mente não começará a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. É assim que as grandes mudanças começam, com uma decisão clara, escrita, visível, que transforma um sonho vago em um alvo concreto. Sem isso, tudo o que resta é andar em círculos, esperando por um destino que nunca virá. A maioria das pessoas teme a rejeição como se fosse uma sentença de morte. Evitam o risco de ouvir um não, porque acreditam que esse é o fim do caminho, quando na verdade ele costuma ser apenas o início. Vi isso incontáveis vezes. Homens e mulheres talentosos, com ideias brilhantes, desistindo ao primeiro sinal de resistência, como se o mundo tivesse obrigação de aplaudir seus planos logo de cara. Mas nunca funciona assim. Todo grande sonho passa pelo teste da recusa, e é aí que muitos fracassam. Não por falta de talento, mas por falta de coragem para suportar a primeira porta batida na cara. Quando escrevi meu primeiro grande trabalho sobre sucesso, A Lei do Triunfo, lembro-me bem de ter enviado o manuscrito para dezenas de editoras. E o que aconteceu? Uma após outra, recusaram. Houve uma em particular, cujo editor olhou para mim e disse, quase rindo: ninguém vai ler um livro sobre como ter sucesso. As pessoas não querem isso. Saí dali com um misto de raiva e incredulidade, mas continuei. Sabe por quê? Porque aprendi cedo que cada não apenas encurta a distância até o primeiro sim. E anos depois, esse livro não só foi publicado, como ajudou a moldar a vida de empresários, políticos e sonhadores em todo o país. Se eu tivesse desistido naquela porta, nada disso existiria. A Bíblia está repleta de exemplos assim. Davi, antes de enfrentar Golias, foi criticado pelo próprio irmão. Duvidaram dele. Disseram que era pequeno demais para a batalha. Ele poderia ter voltado para casa, ofendido. Mas não. Ele seguiu em frente e todos conhecemos o resultado. Agora me diga, quantos gigantes você deixou de enfrentar porque alguém disse que você não tinha capacidade? Quantas ideias morreram dentro de você porque temeu as risadas, o desprezo, as críticas? Lembro-me de um amigo comerciante que queria expandir seus negócios nos anos 30. Ele visitou banco após banco em busca de crédito e em todos ouviu a mesma resposta: estamos em crise, não podemos ajudá-lo. Qualquer outro teria desistido, mas ele voltou para a pequena cidade dele. Chamou conhecidos, fez parcerias improváveis e anos depois construiu uma rede de lojas que sustentou dezenas de famílias. Quando lhe perguntei como teve coragem de continuar após tantas recusas, ele respondeu: aprendi a não levar o não para casa comigo. Deixo ele na porta e sigo para a próxima. É isso que muitos não entendem. A rejeição não é pessoal, é apenas parte do caminho.
Cada porta fechada me ensinou a melhorar minha proposta, a ajustar minha abordagem, a voltar mais preparado. Sem essas negativas, eu não teria desenvolvido a clareza que me levou ao sucesso. Se hoje você tem medo do julgamento dos outros, faça um teste por uma semana. Tente algo que você sabe que pode receber um não. Pode ser pedir um desconto, enviar uma proposta, apresentar uma ideia no trabalho. E, quando a recusa vier, ao invés de desanimar, use-a como combustível. Quanto mais rápido você colecionar esses nãos, mais rápido encontrará o sim que muda tudo. Muita gente acredita que a riqueza depende apenas de quanto dinheiro entra, mas eu vi com meus próprios olhos homens que ganharam fortunas perderem tudo porque não sabiam controlar o que possuíam. É impressionante como a falta de disciplina financeira pode arruinar vidas. Howard Hughes, por exemplo, herdeiro de uma das maiores fortunas da América, terminou seus dias recluso, com problemas mentais e dívidas, provando que não importa o tamanho da riqueza se o dono dela não souber governá-la. A verdade é que grande parte das pessoas, assim que ganha um pouco mais, aumenta seu padrão de consumo como se o dinheiro fosse infinito, recebem um aumento e imediatamente trocam de carro, compram móveis novos, mudam para uma casa maior e logo depois reclamam que continuam sem conseguir economizar nada. Eu conheci um empresário em Chicago que, nos anos 40, construiu seu negócio do zero. Durante décadas manteve um hábito que me impressionou. Guardava uma porcentagem fixa de cada lucro. Não importava quão pequeno fosse. Em tempos de crise, enquanto outros fechavam as portas, ele tinha reservas para investir e crescer ainda mais. Um dia perguntei por que ele fazia isso e ele disse: "Se não controlo meus ganhos me controlarão." Essas palavras ficaram na minha mente, porque são exatamente o oposto do que a maioria pratica. A Bíblia nos mostra, no livro de Provérbios, que o sábio acumula e o tolo desperdiça. E de fato vi isso acontecer repetidas vezes. Famílias inteiras que poderiam ter construído patrimônios acabaram sem nada, porque nunca aprenderam a diferenciar desejo de necessidade. Eu mesmo passei por um período difícil, em que cada centavo contava, e foi aí que entendi o valor de separar primeiro uma parte para a poupança, por menor que fosse, antes de gastar com qualquer outra coisa. Esse simples hábito trouxe uma sensação de segurança que não tem preço. O curioso é que muitas pessoas acham que precisam esperar ter muito para começar a poupar, quando, na realidade, é o hábito, e não o valor inicial, que constrói a estabilidade. Conheci trabalhadores comuns, com salários modestos que terminaram a vida com propriedades, investimentos e tranquilidade financeira, simplesmente porque aprenderam cedo a viver abaixo do que ganhavam. Enquanto isso, homens que passaram por minhas palestras ganhando 10 vezes mais, viviam atolados em dívidas porque gastavam cada centavo assim que entrava. Se você quer experimentar essa mudança, proponho um desafio. Pelos próximos 6 meses, guarde 10% de tudo o que ganha sem desculpas. Não importa se o valor parece pequeno agora. Ao final desse período, além do dinheiro acumulado, você vai perceber algo mais valioso ainda: a confiança de que você controla seu dinheiro, e não o contrário. É essa disciplina silenciosa, e não golpes de sorte, que constrói fortunas que duram gerações. Houve um período na minha vida em que tudo parecia perdido. Meus livros não vendiam, as dívidas se acumulavam e eu mal tinha dinheiro para colocar comida na mesa. Eu batia de porta em porta vendendo revistas para sobreviver, e não foram poucas as vezes em que me mandaram embora antes mesmo de explicar o que estava oferecendo. Cada não era um peso a mais na alma, mas eu continuava. Havia noites em que, exausto, eu me perguntava se valia a pena insistir. Talvez você conheça essa sensação de caminhar no escuro, sem saber quando a luz vai aparecer. É nesse ponto que a maioria desiste. Mas foi justamente nesse período, quando parecia que o mundo estava desmoronando, que nasceu a ideia que mudaria toda a minha trajetória. Se eu tivesse parado, jamais teria escrito "Pense e enriqueça". E sabe o que aprendi? Que a persistência só existe de verdade quando tudo parece dizer para você desistir. Quando as contas vencem, quando os amigos duvidam, quando você mesmo começa a questionar seu valor, e mesmo assim,
dá mais um passo. É isso que separa quem chega lá de quem morre sonhando. A Bíblia diz que os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. E eu vi isso acontecer na vida de homens que entrevistei ao longo dos anos. Henry Ford, antes de criar a linha de montagem que revolucionaria o mundo, passou por falências e humilhações. Muitos riram dele, diziam que ninguém compraria automóveis em massa. Mas ele persistiu. Se tivesse parado no primeiro fracasso, a indústria americana seria outra. Quantas vezes você já começou algo e largou no meio porque parecia difícil demais? Talvez um negócio, um curso, um projeto pessoal. A verdade é que a maioria não falha porque não tem capacidade, mas porque não suporta a fase em que os resultados ainda não aparecem. É como plantar uma árvore e desistir porque ela não deu frutos na primeira semana. Se hoje você está passando por um momento em que tudo parece ir contra você, faça o que eu fiz naquele tempo. Continue. Não importa se é um passo pequeno. Um vendedor que recebe 10 nãos e continua tentando tem mais chance de vender do que aquele que para no primeiro. Um estudante que fracassa num exame e segue estudando tem mais chance de passar do que aquele que desiste. Persistir não garante vitória, mas desistir garante a derrota. E eu lhe proponho um exercício. Pelos próximos 30 dias, faça algo diariamente em direção ao seu objetivo, mesmo que seja pequeno. Ligue para alguém, estude um capítulo, economize uma quantia, melhore seu produto. Ao final desse período, você vai perceber que a persistência cria um ritmo, e esse ritmo acaba atraindo as oportunidades que antes pareciam tão distantes. É assim que as portas começam a se abrir, não para quem bate uma vez, mas para quem continua batendo, até que alguém atenda. Durante os anos em que entrevistei homens e mulheres de sucesso, percebi um padrão tão claro que chega a ser impossível ignorar. Nenhum deles caminhava sozinho. Todos, sem exceção, tinham pessoas ao redor que acreditavam em suas ideias quando o resto do mundo duvidava. Thomas Edison, por exemplo, não apenas criou a lâmpada elétrica. Ele construiu um laboratório cercado de mentes inquietas, jovens cientistas e sonhadores, que o ajudaram a testar milhares de vezes, até finalmente obter o resultado que iluminaria o planeta. Se ele tivesse passado seus dias com gente negativa, que dizia "isso nunca vai funcionar", talvez tivesse desistido antes da 100ª tentativa. Já vi o oposto acontecer. Um rapaz talentoso que conheci nos anos 20 tinha uma mente brilhante para os negócios, mas vivia cercado de amigos preguiçosos, homens que preferiam gastar noites em bares do que planejar o futuro. Ele dizia que um dia abriria sua própria empresa, mas bastava alguém zombar de sua ideia para que ele deixasse o assunto de lado. Passaram-se anos e ele nunca saiu do lugar. A verdade é que ninguém é tão forte a ponto de não ser influenciado por quem está perto. As conversas, os hábitos e até os sonhos das pessoas com quem convivemos acabam moldando o que acreditamos ser possível. A Bíblia já alertava: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. E vi isso acontecer diante dos meus olhos. Homens que cercavam-se de visionários, mesmo sem dinheiro algum, acabavam descobrindo oportunidades, recebendo conselhos valiosos e aprendendo maneiras de crescer. Enquanto isso, aqueles que viviam com os desmotivados adotavam, sem perceber, a mesma visão limitada da vida. Eu mesmo passei por isso. Quando iniciei minhas entrevistas para entender os segredos do sucesso, muitos riram da ideia. Diziam que era perda de tempo, que ninguém se interessaria por esse tipo de conhecimento. Se eu tivesse dado ouvidos a essas vozes, teria desistido antes mesmo de começar. Mas escolhi me aproximar de homens como Carnegie, Edison e Ford, que me contavam seus fracassos e vitórias, e me mostravam como pensavam. Foi essa convivência que moldou minhas próprias crenças sobre o que era possível conquistar. Quantas vezes você já compartilhou um sonho e recebeu de volta apenas críticas e desânimo? Quantas ideias você já deixou de lado porque alguém próximo zombou delas? Se isso acontece com frequência, talvez não seja sua ideia que precisa mudar, mas suas companhias. Experimente passar mais tempo com pessoas que já chegaram onde você quer chegar, ou que, pelo menos, acreditam em possibilidades maiores. Em pouco tempo, você vai perceber que as conversas mudam
Os planos ficam mais ousados e, de repente, aquilo que parecia impossível começa a parecer apenas trabalhoso. E isso faz toda a diferença. Poucos compreendem o quanto o poder da disciplina pessoal é capaz de transformar destinos inteiros. Uma mente sem disciplina é como um navio sem leme à mercê dos ventos e das marés, incapaz de seguir um curso firme. A disciplina é a força invisível que nos faz cumprir a palavra dada a nós mesmos, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando o entusiasmo inicial já se apagou e o caminho parece longo demais. É ela que transforma grandes sonhos em pequenas tarefas diárias que parecem insignificantes no momento, mas que, somadas, erguem verdadeiras catedrais de conquistas ao longo dos anos. Disciplina não é rigidez cega, mas um compromisso inabalável com aquilo que se escolheu perseguir. É levantar-se cedo quando a cama chama para mais alguns minutos de conforto. É estudar quando a mente implora por distrações. É controlar os impulsos quando eles ameaçam arruinar todo o progresso feito até aqui. Cada vez que vencemos a nós mesmos, a mente ganha força. E essa força se acumula de maneira silenciosa, quase imperceptível, até o dia em que olhamos para trás e percebemos que nos tornamos pessoas completamente diferentes. Não é à toa que tantos falham. Buscam atalhos, soluções mágicas, resultados imediatos. Mas o verdadeiro sucesso raramente vem embalado dessa forma. Ele é construído com repetições, com hábitos forjados dia após dia, até que fazer o certo se torna tão natural quanto respirar. E a beleza disso é que, ao cultivar disciplina, não apenas conquistamos objetivos externos, mas também moldamos nosso caráter, nos tornamos mais confiantes, mais fortes e menos vulneráveis às oscilações da vida. Porque quando a mente é disciplinada, o caos ao redor não tem mais o poder de nos derrubar. A disciplina é, em última análise, a expressão mais pura de autodomínio. É a prova de que não somos escravos das circunstâncias, nem dos nossos desejos passageiros, mas senhores do próprio destino. É esse domínio interno que separa os que apenas sonham dos que realizam. O que realmente importa é compreender que a transformação começa dentro de você, no momento em que decide assumir o controle da sua mente e da sua vida. Essa decisão é a chave que abre todas as portas para o progresso e para o crescimento pessoal. Agora siga adiante. O próximo vídeo já está na tela, pronto para ajudá-lo a subir mais um degrau nessa evolução e a se tornar 1% melhor do que é hoje. Agradeço por estar aqui e estarei esperando por você no próximo vídeo.